Aleluia, graças a Deus, estamos em mais um culto para adorar, bendizer, glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. Meu irmão e minha irmã, nesta noite de hoje, mais uma noite de sábado, estamos nos aproximando do final do ano de 2025. Deus tem feito grandes coisas por mim e por você. Deus tem nos abençoado tanto, aleluia, Jesus. Que Deus te ha glorificado na minha casa, na sua casa, na minha vida e na sua vida, aleluia, Jesus. Que Deus possa estar nos abençoando nessa noite de hoje. Deus tem uma palavra para o meu e para o seu coração, aleluia. Deus tem uma palavra para a minha vida e para a sua vida também, aleluia, Jesus. Deus tem uma mensagem reservada para a nossa alma, para o nosso espírito, na presença do Senhor. Aleluia, Jesus. Abra sua Bíblia comigo no primeiro livro de Samuel. Por esses dias, aleluia, no culto de oração, Deus falou conosco nessa palavra, aleluia. Depois Deus tocou nessa palavra de novo no culto de domingo. E mais uma vez Deus falou novamente, aleluia, nessa palavra no culto online da semana passada. E Deus tocou no meu coração, que mais uma vez, aleluia, a palavra do Senhor se renova na nossa vida, aleluia. Deus sempre tem uma palavra de esperança, Deus sempre tem uma palavra de mudança, de confronto, aleluia. Lembremos do Evangelho de João, capítulo 4, desde o versículo 1 até se discorrendo os demais versículos, é a passagem onde Jesus encontra com uma mulher, aleluia, e Jesus pede água para aquela mulher, e aquela mulher se nega a dar água para Jesus e fala: que você é judeu, vem pedir água para mim? Eu sou samaritano, você não pode pedir água para mim? Esse poço era do meu pai, do nosso pai Jacó, e nós não temos relacionamento. E Jesus vai lá e fala para aquela mulher: se você soubesse com quem você está falando, aleluia, Jesus. Aquela passagem, eu me vejo na situação daquela mulher, uma mulher, aleluia, Jesus, que estava ali no seu casamento. Jesus fala: chama teu marido. Jesus é objetivo com ela, porque Deus é objetivo conosco. Quem não é objetivo somos eu e você, aleluia. Vou mandar uma falinha aqui, vou falar uma indireta aqui, pega uma indireta lá. Eu e você temos esse costume. Deus não tem esse trabalhar. Se não é trabalho, não é característica do nosso Deus. Manda lá um recado lá, manda um aviso lá, coloca um status do WhatsApp lá. Deus não trabalha assim. Isso é o espírito maligno que trabalha assim. O Espírito Santo, ele é direto na nossa vida, ele é certeiro. Pá! Ele vem e traz uma mensagem, fala: tá bom, você quer água? Aí Jesus fala com aquela mulher e fala: se você me conhecesse, se você se conhecesse do dom de Deus, aleluia, Jesus, você que me pediria, porque a água você me dá vai dar sede, a água que eu tenho vai jorrar rios de vida eterna dentro de você. Aí ela fala para Jesus: então dessa água eu quero, dessa água eu quero, o Senhor me dá? Jesus fala para ela: tudo bem, você quer dessa água? Agora você quer dessa água? Eu tenho, chama teu marido e vem. Jesus é certeiro com ela, não manda recado. Jesus não dá, Jesus é certeiro. Ela estava no 6º, 7º casamento, aleluia, Jesus. Quando muitos de nós iriam aceitar, muitas vezes achar lindo, muitas vezes nós iríamos aplaudir: que lindo, que bonito. Ela sabia, opa, ela teve uma crise de consciência, ela se encontrou com o Senhor, e naquele momento, Jesus isoladamente, separadamente, cheio de sabedoria, cheio de mansidão, cheio de poder, cheio de autoridade, cheio do Espírito Santo, coloca as coisas nos pratos limpos. O que está acontecendo aqui? Você quer a água da vida? Você quer a água da vida? Eu tenho a água da vida para estar em João capítulo 4. Daí a palavra de Deus. Aleluia. Jesus não acredita na minha fala, acredita na palavra de Deus. Daí a palavra de Deus. Jesus, ela fala: eu quero. Jesus falou para ele: tá bom, chama teu marido lá. E depois ela fala: Senhor, meu marido, situação que eu estou, hein? Deus fala: eu sei, eu conheço você. Nem você, nem o que você está não é seu, e nem os outros que você teve também não era seu. Aleluia, Jesus. E aquela mulher, ela reconhece Jesus como servo do Senhor, como profeta. Aleluia. Aquela mulher que outra hora era como uma mulher, aleluia, como não levava uma vida que Deus queria. Porque às vezes, meu irmão e minha irmã, nós não levamos uma vida que Deus quer. O mundo quer ensinar que está legal, a televisão quer ensinar que está legal. Às vezes até nós, os próprios crentes, queremos ensinar que uma vida descolada é uma vida legal. Aleluia, Jesus. Quando nós temos um encontro com o Senhor, nós temos uma crise de consciência e dentro do nosso coração. Eu me lembro quando eu ia para a igreja, antes de ir para a igreja,
Um pensamento que vinha na minha cabeça é: se eu morrer aqui, eu vou pro quinto dos infernos. Porque eu creio em Deus, eu sempre creio em Deus, e eu sei que se tem um Deus, também tem um inferno. Eu sabia, se eu morrer na prática que eu estou, não vou para um bom lugar. Aleluia, Jesus. O pensamento da Igreja Católica Apostólica Romana também quer imperar em nossos dias. Você é uma boa pessoa, rapaz. Não tem como você não tem como. Você, né, já falou que conhece Jesus, tá tudo bem. E não é assim a palavra de Deus. Pelo menos não o que está em João capítulo 4. João capítulo 4 nos registra esse diálogo de Jesus com essa mulher e como que essa mulher se examinou a si mesma. Nos lembremos de Isaías capítulo 6, que diz que Isaías capítulo 6, nós vamos para Samuel capítulo 18, aleluia. Em Isaías capítulo 6, essa mulher teve uma crise de consciência. Ela sabia, opa, eu estou errada mesmo, eu preciso de libertação, esse cara está certo o que ele está falando. Jesus poderia amaciar o ego dela, né? O que foi? Tá tudo bem com você? É lindo o seu comportamento, viu? Parabéns para você. Quando você quiser pegar água, vem aqui. Jesus tem mudança. Ao contrário de mim, de você, Jesus tem mudança. Mudança de vida. Jesus é novidade de vida. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele disse que se ninguém vai ao Pai, se não for por Ele, não tem outro caminho. Não é igreja, não é religião, não é falar que não é nada disso. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nós só vamos ao Pai através de Jesus. Oh, maravilhoso! Isaías capítulo 6 diz assim, Isaías está lá, tem uma visão do trono. Capítulo 6, versículo 5 diz assim, ele vê o trono, ele vê a glória de Deus. E ele pensa, então estou abalando, estou na presença de Deus, estou abalando, estou arrebentando a boca do balão, sou melhor do que A, sou melhor do que B, sou melhor do que C. Aleluia, Jesus, porque o diabo nesse último dia quer jogar orgulho no nosso coração também, né? Eu sou melhor, eu sou bom, estou fazendo, estou acontecendo. Aleluia, Jesus. Aprendamos com a palavra de Deus as características do servo do Senhor. Servo do Senhor, como diz um grande servo de Deus, não fica rasgando seda para ele mesmo, não. Servo do Senhor faz o que Isaías fez. Isaías tem um encontro com Deus. Não sei quem está ouvindo esse culto online. Sabe, esse Deus ser tão mesmo, aleluia. A vontade de Deus é provocar mudança em mim e em você. A palavra de Deus, ela tem que provocar mudança de caráter, de comportamento e mudar nosso coração para que você venhamos ser sal e luz nessa terra, pregador e pregadora do Evangelho. Deus não nos chamou para ficar escondido, uma luz não fica debaixo de uma mesa. Eu vou para a igreja, tá bom, não. Você é luz, rapaz. Você é luz, mulher. Vai pregar o Evangelho, vai ganhar alma para o reino de Deus. Vai usar a rede social para glorificar o nome do Senhor. Vai usar a rede social para exaltar o nome santo do Senhor. Deus tem um chamado de poder na minha vida e na sua vida. Seja aqui, seja na China, Deus tem um chamado para o povo dele, para anunciar. Onde está isso? Está na palavra. Não precisa nem ter revelação. Não precisa de revelação para saber disso. Não precisa de revelação, isso é conversa. Está aqui na palavra dele. Ide e sede minhas testemunhas. Ide e anunciai as boas novas. Bem-aventurado, bem-aventurado, bem-aventurado. É a mensagem que Deus tem na sua palavra. Basta ler a Escritura. Isaías capítulo 6, versículo 5 diz assim: então disse eu, ai de mim. Olha a consciência que Isaías tem dele mesmo. E essa consciência, meu irmão e minha irmã, hoje Deus fala conosco através da sua palavra, acredito eu. Porque foi essa palavra que Deus colocou no meu coração. Foi essa mensagem que Deus colocou no meu coração. Aleluia. Adquirindo a consciência do Espírito Santo. Nós vimos aqui duas pessoas que se encontraram com Deus e tiveram uma crise de consciência. Não é no sentido psicológico, mas no sentido espiritual, e sentiram a poderosa mão de Deus. Como diz o grande servo do Senhor, quando nós estamos longe do Espírito Santo, nós não temos nem consciência do pecado.
Para nós ouvir música do mundo, ouvir música do inferno, ouvir música que vem do quinto dos infernos, ou propagar coisa do inferno, e as coisas não faz, nem faz coceguinha mais em nós. Aleluia, Jesus. Ele disse: ai de mim, estou perdido. Oh, maravilhoso. Aleluia, Jesus. É assim que tem que ser o nosso comportamento diante de Deus. Aleluia. Muitas vezes Deus quer entrar na nossa vida, quer entrar, quer restaurar, quer refazer, quer mudar. Mas não acontece assim, ó. Uma varinha mágica. Aconteceu, aqui tem uma palavra para você aqui, né? É mudança de vida, meu irmão e minha irmã. É leitura da Bíblia. É leitura da Bíblia. É leitura da palavra. É busca das coisas de Deus. É assim que tem mudança na minha e na sua vida. Não podemos aprender de forma errada, não. Essa é a forma correta de se aprender. O Evangelho promove mudança. O Evangelho promove salvação. O Evangelho transforma a vida. O Evangelho faz tudo novo na minha e na sua vida para a glória de Deus. Isaías disse: ai de mim, pois eu estou perdido. Quantos de nós, pode até ser eu nessa noite de hoje, aleluia, Jesus, pode, eu estou bem, está tudo bem comigo. O que é? Estou lá, eu sou presbítero. Eu, Camilo, sou presbítero, né? Eu sou presbítero. Eu sou presbítero? A mim tá tudo bem, minha vida com Deus. Quando na verdade Deus quer olhar para mim e falar: ai de você, rapaz. Igual Jesus quando falou com Pedro: ai de você, hein, Pedro. O diabo queria andar na sua vida aí. Fui eu que não deixei. Aleluia, Jesus. Nós precisamos nos humilhar. Nós precisamos. A característica do servo de Deus, cheio do Espírito Santo, é humilhação. Estou pomposo. Sou poderoso. Não está com o Espírito Santo, hein? Cuidado que não está com o Espírito Santo, hein? A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, hein? Aquele é soberba, né? Soberba é uma coisa. Olhe para a Bíblia para você aprender o que é soberba. Olhe para a Escritura e aprenda o que é soberba. Você viu os reis de Israel que matavam um profeta porque não gostava que discordasse deles? Você acha que isso é humildade ou é soberba? Você aceita conselho? Você aceita orientação? A Bíblia diz em Provérbios que na multidão dos conselhos há vitória na guerra. Na multidão dos conselhos. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Isaías capítulo 6, versículo 5. Então disse eu, Isaías disse: ai de mim, estou perdido. Eu estou ferrado. Tradução para nós aqui. Estou perdido. Eu estou lascado. Porque ele vê a glória de Deus, naquele mesmo momento ele não pensa: bom, ninguém, tá tudo certo, eu tenho uma carteirinha aqui, eu, Camilo, não é ninguém, eu tenho uma carteirinha aqui de presbítero, então eu tô abalando, tá tudo cumprido na minha, todos os encargos de presbítero eu tenho feito, aleluia, Jesus, tenho cumprido com todos os requisitos que a palavra de Deus nos ensina, tô aprovadíssimo por Deus. Isaías não pensa assim, não. Isaías pensa: e a glória de Deus, a presença, o poder, ai de mim. Versículo 6, ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou um homem. Primeiro ele coloca ele na primeira pessoa, ele é um homem de lábios impuros, ele é um homem que de lábios, ele fala: ai de mim, eu estou perdido. Ele não pensa: aquele está perdido, esse está perdido, esse está salvo, esse está perdido, aleluia. Esse pensamento não passa na cabeça de Isaías, e não pode passar na minha e na sua cabeça também. Aleluia, Jesus. Nós temos que saber da nossa vida com Deus, a nossa vida com Deus. O parâmetro é a palavra de Deus. Está na palavra? Quem está na palavra? Está aqui Isaías aqui, ó. Isaías falou: ai de mim, porque eu sou homem de lábios impuros. Ele reconheceu que a boca dele não era legal, falava muita bobagem. Tem pessoa que fala muita bobagem, fala coisa demais, não se controla para falar, fala pelos cotovelos. E a Bíblia diz que a palavra dá consciência espiritual. Como que eu e você estamos diante de Deus? Como que nós estamos com a nossa vida diante de Deus? Se aparecer um demônio, nós conseguimos expulsar em nome de Jesus? É pelo nome de Jesus, mas não se esqueça que aquele sacerdote, filho de sacerdote, foi usar o nome de Jesus, e o demônio falou para ele: você não tem intimidade não, meu chapa, você eu não conheço não. Deus quer intimidade com ele, meu irmão e minha irmã.
Não é que eu estou falando aqui que a partir de hoje nós vamos ter intimidade, porque essa palavra não é verdadeira, não. A partir de hoje, intimidade para todo mundo, não é verdade, não. É uma crise de consciência. Se você vai ter intimidade, eu vou ter ou não vou ter, é eu com você, com Deus. É eu com você, com Deus. Se você está ouvindo o culto inteiro, se você depois do culto à noite vai orar, vai dobrar o seu joelho, você e sua família, se amanhã, 8 horas, 8h30 da manhã, você vai estar lá na escola bíblica dominical, é outra coisa. Você vai estar no culto à noite, domingo, é outra coisa. Você vai estar no culto de terça, às 7 horas, é outra coisa. Você vai estar no culto de quarta à noite, é outra coisa. Fora a nossa vida, fora da igreja, né? Fora a nossa vida, fora da igreja. Aleluia, Jesus. O Senhor nos convida ao arrependimento. O Senhor nos convida a buscar a sua presença. O Senhor nos convida a buscar a sua graça. Isaías vai ser chamado de o profeta messiânico. Assim como a Bíblia tem 66 livros, o livro de Isaías tem 66 capítulos. É um dos livros que mais fala do Messias. No capítulo 53 ele tem a visão perfeita do Messias. O que aconteceu com Jesus ele vê. Quando mais nós nos humilhamos, mais Deus se revela para nós. Aleluia, Jesus. Capítulo 6, versículo 5. Não terminamos o versículo ainda. Impuros lábios, no meio de um povo de impuros lábios. E tem um problema. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Aleluia, ele sabia. Meu Pai do céu, do jeito que eu estou não dá. Do jeito que eu estou levando não dá. É só a nova sistemática de agora da salvação, uma nova mecânica da salvação que tem, que de ser qualquer jeito está tudo bem. Mas até no tempo de Isaías e até no tempo de Jesus, quando ele encontra aquela mulher, não dava. Aquela mulher encontra com Jesus, Jesus vai na lata dela. Pá! Ah, chama seu marido lá, tá tudo bem com nós aqui, chama seu marido lá. Quer tomar da água da vida? Chama ele lá. Ela fala, não, ele não é, o marido de Jesus fala, eu sei que não é. Nem ele, nem os outros que estavam com você. Aleluia. Você veja como que Jesus, desde aquele tempo, não aprovava coisa errada. Porque Jesus que tem novidade de vida. Aquela mulher que outra hora ia pegar água escondida, quando a luz do Senhor, quando a água da palavra, que é o próprio Jesus, começa a entrar dentro dela e começa a jorrar rios de água viva dentro dela, a impureza vai saindo para fora, a impureza vai saindo para fora, a impureza vai saindo para fora, a mudança começa a acontecer. Quando a palavra de Deus entra na nossa vida, a impureza vai saindo da nossa vida e a transformação. Muitas vezes nos falta a leitura, comer a palavra, buscar a palavra, viver a palavra, crer na palavra, tomar posse, não tomar posse da vitória, mas tomar posse da palavra para ser um verdadeiro cristão, um verdadeiro servo do Senhor, para ser uma pessoa de testemunho que prega o evangelho no reino dos céus aqui nessa terra. Aleluia, Jesus. 2 pessoas que tiveram um encontro com Deus e uma crise de consciência. A palavra veio até o ouvido deles e a palavra entrou no coração. Isaías fala, pobre de mim, Senhor, eu vou perecer, porque eu tenho lábios impuros. Primeiro ele que vai perecer, porque ele tem lábios impuros. Porque tem pessoa que ela gosta de fazer a análise nos outros, né? Aqui, ali. Ele fala dele mesmo, eu vou perecer. Eu vou perecer, porque eu também tenho lábios impuros. Como que Deus é santo, né? Que palavra maravilhosa essa passagem de Isaías. Aleluia, Jesus. E depois aquela mulher, João capítulo 4. Evangelho de João capítulo 4, a partir do versículo 1. Jesus encontra com uma mulher e Jesus traz a água da vida para a vida daquela mulher. Aquela mulher que vivia uma vida completamente em desacordo, porque tem como se viver sim. Ela falou que ela era do povo de Deus. É nessa passagem que Jesus fala, o que importa é que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Ela adorava de capa. Estava no 3º, 4º, 5º casamento e achava lindo. E isso não é lindo na presença de Deus. Deus não aprova essas coisas. Deus quer crise de consciência espiritual da minha e da sua parte. O pecado ele tem que ser um acidente na minha vida e na sua vida, e não algo por querer. Crente tem testemunho. Crente não faz boletim de ocorrência contra outro. Crente não é igual Isaías falou, não está com a boca suja, podre, falando do outro. Crente não está por aí falando da vida de ninguém. Crente não vive na rede social não dando testemunho nenhum. Nenhum.
Zero testemunho. Se for falar de Deus, a pessoa fala, você não quer, igual você, crente igual você, eu não quero. E a pessoa que fala isso simplesmente está certa, porque muitas vezes o mundo está muito forte dentro de nós. Eu falo porque eu já senti isso, e sinto isso até hoje. E Deus também tem me despertado. Camilo, preste atenção, rapaz. É tempo de salvação, é tempo de mudança, é tempo de libertação. Eu quero, aleluia, Jesus, a você como luz nessa terra. E não é só eu não, é todo mundo que está nos ouvindo nessa noite de hoje. Pregador do Evangelho, anunciador das boas novas de Cristo, anunciador do reino do céu. Igual Jesus falou em Mateus capítulo 4. Ele chegou lá e o primeiro momento de pregação dele, depois que saiu do deserto, foi: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Está na palavra de Deus. Aleluia, Jesus. E agora, Samuel, 1 Samuel capítulo 18. Nós vimos duas pessoas que ouviram uma mensagem e se arrependeram. Para se arrepender tem que ter coração contrito. E quando se tem coração, aquela mulher que ia pegar água escondida fora do horário para ninguém encontrar com ela, diga-se de passagem, aquela mulher que estava com uma vida toda bagunçada, quando ela sai de perto de Jesus, ela volta para a cidade. Imagine o grande poder de Deus, de água viva que entra dentro dela. Ela volta para anunciar: encontrei o verdadeiro profeta. Está lá. Aleluia, Jesus. Deus promove mudança na minha e na sua vida, meu irmão. Deus promove mudança. Quando nós queremos a mudança, Deus promove. Não vem pela minha palavra, não. Receba a mudança aí. Você não vem. Se você não quiser, não tem nada de mudança para a nossa vida. Isso é conversa fiada. Aleluia, Jesus. A mudança vem para a nossa vida porque nós buscamos o Senhor. Nós temos uma crise de consciência, de pecado, de vida pecaminosa. E nós falamos: meu Deus do céu, eu preciso da salvação que está em Ti. Aleluia. 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 6. O contexto dessa passagem agora é uma outra terceira pessoa que vai ouvir também algo, mas não vai descer boa para ela não. Ela vai ouvir, mas não vai ficar feliz. Ela vai ouvir, mas ela vai ficar conturbada. Aleluia. Isaías teve um encontro com o Senhor, e aquela mulher do João capítulo 4 teve um encontro com o Senhor. E esse mesmo Deus deu uma grande vitória para a nação de Israel. Em 1 Samuel capítulo 17, um homem chamado Golias afrontava a nação de Israel, que era um gigante de grande porte, e um jovem chamado Davi, matou o gigante. Aleluia, Jesus. Motivo de vitória, motivo de alegria, motivo de graças a Deus, motivo de glorificar a Deus, motivo de dar graças a Deus. Aleluia, Jesus. Vamos ver 1 Samuel capítulo 18, versículo de número 6, assim: sucedeu, porém, que, vindo eles, quando Davi voltava de ferir os filisteus, as mulheres de todas as cidades de Israel saíram ao encontro do rei Saul, cantando e dançando alegremente, com adufes e com instrumentos de música. Quer dizer, eles estão voltando da guerra, estão no meio da peleja, estão no meio da batalha, estão voltando. E era costume da época as pessoas exaltarem quem voltou vitorioso da época. Por esses dias vi uma pregação muito interessante de um pastor, aleluia, Jesus, capítulo 18, versículo 7, diz assim: e as mulheres tangendo respondiam umas às outras e diziam: Saul feriu seus milhares, mas Davi seus 10 milhares. Aleluia, Jesus. Era uma honraria para Davi. Era uma honraria. Deus usou Davi para dar grande vitória. Ninguém em momento algum está falando Davi, Saul não presta, Saul não vale nada. Ninguém está falando isso. Muito pelo contrário, a mensagem estava sendo só cantada: Saul feriu seus milhares, Davi feriu seus 10 milhares. E ponto. Aleluia, Jesus. O versículo 8. Olha como que essa palavra chega para Saul. Nós temos que tomar cuidado como que a palavra chega para nós. Aleluia, Jesus.
Porque agora Saul vai ficar louco e vai desenvolver uma coisa que você pode pesquisar na internet, conhecida como espírito de Saul. É o espírito de loucura, né? Ele começa a ficar maluco, louco. Aleluia, literalmente falando. Então Saul se indignou muito, a troco de nada. Uma música fez a cabeça de Saul voltar do avesso. Uma música boba. Saul, seus milhares, ninguém falou que é menor ou maior, coisa da cabeça dele. A nossa cabeça, meu irmão e minha irmã, pode nos levar para o céu ou nos levar para o quinto dos infernos. Aleluia, Jesus. Aquela mulher que encontrou com Jesus teve uma crise de consciência. Isaías, através da mentalidade, da cabeça dele e do Espírito Santo, mas o Espírito Santo visitando a mente falou: você está errado, hein? A vida que você leva, você está errado. Ele falou: pobre de mim que eu vou perecer, eu tenho lábios impuros. Aleluia, Jesus. E disse, e Saul se indignou muito, e aquela palavra pareceu mal aos seus olhos. A vitória do irmão não pode ser motivo de indignação para mim e para você. Aquela pessoa é grande, louvado seja Deus. Aquela pessoa tornou-se uma pessoa poderosíssima, louvado seja Deus. Aquela pessoa, ela é ousadíssima, louvado seja Deus. Que Deus brilhe, que Deus use, que Deus levante, que Deus seja glorificado verdadeiramente. Saul não pensou assim. O que ele começa a desenvolver? Querem pegar o meu lugar. Aleluia, Jesus. Às vezes pode estar se perguntando: eu sou Davi ou sou Saul? Veja como que está a sua vida. Se você está vivendo igual Davi, enfrentando o gigante e não se importa com ninguém, porque Davi não se importava com ninguém. Davi não estava preocupado com nada de ninguém. Em momento algum aqui, nesse contexto da Bíblia, estou preocupado que estão cantando, não está. Agora, se você é uma pessoa preocupada, olha para as características de Saul e veja, leia a palavra de Deus e veja o que ela fala comigo e com você. Se você vive em paz, enfrentando o gigante e vencendo todo dia, louvado seja Deus. Ei, vão pegar, eu não quero o trono. Eu não quero o trono. Davi não queria nada. Davi só foi pelejar em favor do povo de Deus. Agora só eu e você estamos agarrados no trono. Semana passada ele usou o pastor João Batista, né? Agarrado no trono. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Aí nós estamos na condição de Saul. E Deus tem que abrir nossos olhos, nossa mente, para ter mudança. Porque eu creio na mudança que vem da parte de Deus. Eu creio no arrependimento que vem da parte de Deus. Mas é necessário uma crise de consciência. É necessário uma crise de consciência para nós sabermos: meu Pai do céu, estou na situação de Davi, estou na situação de Saul. Meu Deus do céu, muda a minha vida, Jesus. Porque eu coloquei na minha cabeça, igual Saul, que eu não posso perder o que eu tenho. Eu não posso perder a minha posição. Sou eu. Olha lá o versículo 8, vamos ver. Então Saul se indignado. A indignação dá para ver na cara e na fala da pessoa. E aquela palavra pareceu mal aos seus olhos e disse: 10 milhares, ele tá preocupado. Olha a preocupação de Saul. O que estão falando de Davi? Aqui começa a derrocada, a decadência de um homem escolhido por Deus, levantado por Deus, chamado Saul. O que estão falando de Davi aí? Que ele é melhor do que eu, é? Ah, tá de brincadeira, rapaz. Querem pegar meu lugar? Estão junto com eles também? Então vai junto com eles. É loucura na cabeça de Saul. Essa loucura pega eu e você. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Leiamos a palavra de Deus, meu irmão e minha irmã, porque é isso que está escrito aqui. Olha a preocupação de Saul. Deram 10 milhares a Davi e a mim somente milhares. Na verdade, o que falta senão um reino? Olha, quem falou em momento algum que alguém ia dar um reino para ele? Aleluia, Jesus. Davi não está preocupado com o reino. Quem está preocupado de perder a posição e o reino é Saul. Quem que eu sou? Saul, Davi. Não sei se está preocupado de perder posição? Então se prepare, porque você é Saul. É tempo de mudança, é tempo de arrependimento, é tempo de buscar as coisas de Deus. Não estou preocupado, estou igual Davi, estou alegre, estou feliz, estou lutando, estou batalhando, estou fazendo a vontade de Deus. Eu quero meus irmãos crescendo, eu quero meus irmãos vencendo, eu quero meus irmãos avançando. Aleluia, Jesus. Peguem para você, peguem para você, peguem para você. Eu quero estar na casa de Deus de manhã, à tarde, à noite. Eu quero estar na casa de Deus, portas abertas da casa de Deus, buscando as coisas de Deus. Aleluia, Jesus. Basta olhar a palavra de Deus, basta olhar. É fácil ter esse discernimento espiritual, é só olhar como que está a nossa vida, como que nós estamos achando. Eu estou achando, eu Camilo,
Estou achando que querem pegar o meu lugar. Querem pegar o meu lugar do meu trabalho. Querem pegar o meu lugar na igreja. Querem pegar. Ninguém vai conseguir. Ninguém vai conseguir. Então todo mundo... É loucura. Espírito de saúde e loucura. Espírito de saúde e loucura. Precisamos de libertação. E aqui sim a palavra para nós é: busque no Senhor, que Ele é poderoso para nos libertar. Aleluia, Jesus. Para concluir a palavra do Senhor, a palavra de Deus em Samuel capítulo 18, versículo 9 diz assim: daquele dia em diante, Saul tinha Davi em suspeita. Agora Davi está errado a troco de nada. Davi não fez absolutamente nada para Saul, e Saul tá morrendo de raiva, de inveja, de ódio contra o servo do Senhor chamado Davi a troco de nada. Nós conhecemos a palavra de Deus. Deus vai proteger Davi, porque Davi não está interessado no trono. Davi está interessado em fazer a vontade de Deus. No Salmo 51 ele ora, como o pastor João Batista falou semana passada: tira tudo de mim, só não tira a tua presença. Só não tira a tua presença. Às vezes o que falta para nós é nós termos a sinceridade daquela mulher: Senhor, me perdoe, me encha da tua água, me encha da tua presença, me encha do teu Espírito Santo. Meu Deus, eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso ser um crente melhor. Eu preciso viver mais a tua palavra. Eu preciso pregar mais a tua palavra. As pessoas têm que andar perto de mim e falar: aquela pessoa é crente, aquele rapaz ali é crente, aquela moça é crente sim, vive o evangelho, sempre tem uma palavra de Deus na boca dele, sempre tem uma palavra de Deus na boca dela. O diabo quer nos descredibilizar, nos compara com o mundo, para depois ele não vem com a seta na nossa cabeça. Nem posso de versículo, não tem crédito nenhum, porque às vezes é verdade mesmo. Mas Deus nessa noite nos leva ao arrependimento. Aleluia, Jesus. Assim como ele fez com Isaías. Isaías falou: estou perdido. Ele falou: peraí, eu tenho a solução para você. Deus tem a solução para o nosso pecado. Deus tem a solução para a nossa vida. Deus quer levantar crentes poderosos nessa noite de hoje. Deus quer levantar pessoas maravilhosas, cheio do poder, cheio da graça, cheio da unção, cheio da presença, cheio do Espírito Santo. Pessoa que não tem vergonha da palavra, pessoa que não tem vergonha do evangelho. Dentro da igreja todo mundo é crente. Dentro da igreja, o pior dos piores é tudo crente. Há tudo com uma auréola na cabeça. Aleluia, Jesus. Dentro da igreja é fácil, dentro da igreja não acontece nada de obra de Deus. Ali é lugar de adoração. A obra acontece dia após dia, na casa, na rua, no trabalho, na nossa vida, no nosso celular, na nossa rede social. E Deus quer levantar, e está levantando pessoas cheias do poder, cheias do Espírito Santo. A consciência do Espírito Santo está trabalhando em nossa mente nessa noite de hoje, está trabalhando em nosso coração, e vai levantar pessoas poderosas, assim como Isaías, e como aquela mulher que pregou para toda uma cidade, que ela tinha encontrado com o Salvador. Deus está, aleluia, quer encontrar liberdade na minha e na sua vida, para nós fazermos uma grande obra na presença do Senhor. Cubra sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, obrigado por mais um dia na tua presença. Meu Deus, tu falou conosco através da tua palavra, meu Pai. Não permita que sejamos como Saul, meu Deus. Por causa de qualquer coisa ficamos loucos, meu Deus. Completamente louco. Ele falou a loucura pela boca dele. Porque a Bíblia diz que a boca só fala. A boca só fala do que está cheio o coração. Aleluia, Jesus. Quando nós declaramos uma palavra, meu Pai, aleluia, por mais que seja o calor do momento, é que o nosso coração está cheio daquilo ali, meu Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Como Isaías orou: eu também sou de lábios impuros, eu habito no meio de impuros. Agora estou perdido, meu Deus. Eu posso orar por mim, Camilo? Eu tenho lábios impuros, eu preciso de perdão. Me ajuda a ser um crente melhor, me ajuda a ser um presbítero melhor, me ajuda a ser um servo melhor, meus filhos ser crente, minha esposa ser crente, na minha rua falar: lá um crente mora ali de verdade. Não é apenas uma pessoa que de vez em quando vai para a igreja, mas é um crente verdadeiro. Faz as boas obras, ajuda o pobre, ajuda o necessitado, ajuda quem está aflito. Vá lá que ele tem uma palavra de vitória, vá lá que ele tem uma palavra de bênção, vá lá que ele resplandece a luz de Cristo, vá lá, aleluia, Jesus, que ele está cheio do Espírito Santo. Aleluia, que essas coisas possam se cumprir na tua igreja e em nossas vidas, em nome de Jesus, amém e graças a Deus.